Olá a todos, este é o canal Revelar e antes de eu passar a revelar mais algumas destas formações misteriosas do mundo antigo, eu quero lembrar que nós temos live hoje, tanto na comunidade fechada quanto no Patreon. Para quem não sabe, nas lives a gente apresenta temas específicos e depois abre para perguntas. Então, se você quer interagir comigo, fazer perguntas ao vivo, as lives disponibilizam essa possibilidade. Inclusive, hoje eu vou abrir algumas vagas para a comunidade fechada. Isso que você está vendo na tela são thumbs de temas que nós tratamos lá. Atualmente são aproximadamente já 800 temas já prontos e nós traremos ainda mais, se Deus permitir. Eu trouxe algumas thumbs aqui para você ter uma ideia do que você encontra lá. Por exemplo, nós tratamos do magnetismo e correntes magnéticas, o mistério dos crop circles, né, aquelas inscrições em colheitas, né, de trigo, arroz. Falamos dos daimons de Eros, etc., do mundo holográfico, dos vigilantes da Babilônia, dos Bnei Nevi, essa questão do Avatar aí que está voltando com força agora, que nós comentávamos lá atrás que isso voltaria, o significado do número 9, a Umbrella, né, envolvida aí com o tema de Pinóquio, que nós inclusive vemos voltando novamente o tema aí, a questão do povo do amanhã, qual é o povo que eles estão projetando, Ava, que é a abelha, que é a deusa, que a gente trata muitas vezes aí como a deusa rainha, né? Que de deusa não tem nada, é mais um dos caídos, dos vigilantes, Songbird, e Babel flutuante de Jesus na cidade das potestades, etc. São vários temas muito interessantes, você tem bastante para aprender lá. Vendo aqui as thumbs, você tem uma ideia, são apenas algumas poucas dos vários temas que tem lá, né? Mas o interessante seria que as pessoas que já estão lá comentassem aqui embaixo, nos comentários, para as pessoas que ainda não ingressaram, o que eles vão encontrar lá, para estimular que eles entrem, né, porque muita gente acaba achando que não é tudo aquilo e depois quando entra lá é que vê o que se é bom ou não é, e daí também para ajudar o canal aqui, acaba estimulando a continuidade aqui do nosso trabalho. Mas vamos à questão do vídeo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, por favor, nessa formação rochosa aqui e no fato de ela estar bem elevada. Nós vemos lá abaixo o lago, uma planície e a formação rochosa. Agora, preste atenção nisso aqui. Essa espécie de panela que vocês veem aqui, uma panela na rocha. Veja só, temos outra aqui, aqui nós temos mais algumas e vocês percebem que elas estão no alto de uma rocha. Elas estão no topo de um maciço de granito chamado Arakulsk-Shikhan, que, enfim, detém essas tigelas aí, essas formações. Os geólogos, eles apresentaram uma explicação. Como é que isso aqui se formou? Eles dizem que houve um congelamento no passado e esse congelamento, de alguma maneira, levou rochas lá para cima, dessas formações aqui montanhosas. Essas rochas, depois com o degelo, se depositaram em algum buraco e o degelo, de alguma maneira, fez o atrito, fez essas rochas ficarem girando até que desgastaram as panelas. Essa explicação, para mim, não tem lógica. Eu vou dizer por quê. Primeiro que precisaria de muito tempo para criar essa formação. Depois que não há a rocha em si que supostamente teria criado esse buraco, não está ali. E depois eu vou dizer que essa conclusão eu já tinha chegado quando, numa formação de rio, numa rocha de leito de rio, eu encontrei alguns buracos. E eu acho que muitos dos que estão me assistindo já encontraram buracos perfeitamente redondos no fundo de rios, rios que têm o fundo rochoso. Na época, quando eu encontrei isso aí, eu imaginei, bom, algum diamante pode ter se depositado aqui, ou uma rocha muito mais dura do que essa aqui do local, e o rio pode ter, com o passar dos anos, feito essa rocha ficar girando, ela foi atritando e desgastando. Só que eu meti a mão dentro desses buracos, não encontrei nem a rocha, que teria de ser redonda, e nem encontrei os diamantes, os supostos diamantes. E eu já imaginei que não tinha muita lógica isso, porque se o rio ficasse sempre fluindo com uma água com não muita pressão, diamante ou uma rocha até poderia permanecer ali em um buraquinho e depois ir fazendo a formação.
Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Quando dá uma precipitação de chuva muito forte, isso iria lavar o diamante, iria lavar a rocha ali do local e ela não permaneceria. Se ela estivesse fundo o suficiente para a água não lavá-la, né, ela também não ficaria girando, porque não haveria correnteza lá no fundo do rio. Então é uma situação ilógica. Mais ilógico ainda é você achar que o degelo teria feito isso no topo de uma montanha, como nós estamos vendo aqui. Então só resta uma opção lógica, que houve uma civilização que por algum motivo achou necessário fazer esse tipo de formação, de criar essas panelas rochosas aí. Para quê? Essa é uma dúvida que permanece. Mas o mais interessante é que eu encontrei isso aqui no Brasil, você encontra isso nessa formação rochosa aqui, você vai encontrar essas formações no mundo inteiro. Então houve uma necessidade global de se produzir isso. Agora, para que é o mistério, né? Mas isso reforça aquela tese que eu tenho levantado aqui com vocês de que houve uma civilização global. Essa imagem aqui também dá um pouco de credibilidade a essa tese, só que em nível bem menor. Eu admito que bem menor porque, primeiro, que é algo um pouco mais recente do que essa formação rochosa, e depois porque o território aqui é um pouco mais próximo entre um e outro. Nós estamos falando aqui de uma múmia encontrada no Egito, com bandanas escritas por dentro em etrusco. Então são duas civilizações diferentes, só que elas são muito próximas, porque os etruscos são uma civilização pré-romana na Itália, e você sabe, o mar Mediterrâneo separa o Egito da Itália e são bem próximos, né? Então não significa que havia uma civilização global por conta disso, mas mostra que havia uma conexão entre eles. E o interessante é que a civilização etrusca ela é de 1000 anos antes de Cristo, então é uma civilização mais antiga. Isso aqui foi descoberto, só uma curiosidade adicional, quando em 1848, em Alexandria, um oficial húngaro comprou essa antiga múmia egípcia. Só para quem não sabe, até não muito tempo atrás, os egípcios vendiam múmias para quem quisesse, porque havia uma quantidade muito grande. Depois o governo acabou regulando, impedindo que isso continuasse, porque estava afetando então as questões turísticas, mas turismo é uma coisa mais recente, até então não se falava sobre isso. É uma curiosidade interessante. Uma outra situação que eu quero mostrar para vocês, eu acho que muitos já ouviram falar, são as caveiras de cristal. Isso aqui é um mistério totalmente inexplicado. A única coisa que nós podemos concluir com isso aqui é que houve uma tecnologia muito mais avançada na época. Veja só, ela é uma caveira de cristal feita em um bloco único, ou seja, não há encaixe, é um bloco único. E as caveiras de cristal, pessoal, essa aqui especificamente, foi encontrada na ruína da antiga cidade maia de Lubantum, onde os arqueólogos ingleses encontraram esse crânio humano polido. Seu tamanho correspondia ao tamanho do crânio de uma mulher adulta e pesa cerca de 5 quilos. Como é que civilizações antigas fizeram isso? O crânio é feito de um único cristal que consiste em 3 intercrescimentos. É impossível processar tal pedaço de cristal mesmo com as tecnologias modernas, ou seja, essa tecnologia anacrônica de civilização anterior era superior à nossa. Além disso, tanto no México quanto na América Central não há depósito de cristal de rocha desse estilo aí. Então, de onde os índios tiraram isso? Para quem não sabe, essas caveiras de cristal são encontradas em vários lugares do mundo, pessoal. Em vários lugares. Reforça mais uma vez a tese de que houve uma civilização antiga, de que houve uma tecnologia muito superior à nossa, e deixa aí um mistério. Quem é que fez isso, né? Como é que isso aconteceu? Isso aí ficou muito famoso, essa questão das caveiras de cristal, no filme Indiana Jones, onde eles mostraram uma estilizada, nem é de cristal, né, mas provavelmente de um plástico translúcido, onde eles insinuavam que isso aqui era fruto de uma civilização alien. Lá na comunidade fechada a gente fala sobre essa teoria do alien e chama de fake alien. Isso aí
para nós é um grande truque do chamado Mágico de Oz, porque eles sabem o que de fato aconteceu na antiguidade, só que eles criam uma narrativa muito forte, eles têm reforçado muito essa questão alien desde os anos 50, na minha opinião, para que as pessoas não descubram o que de fato é isso. Nós tratamos lá na comunidade e falamos aqui também. Isso tem a ver com os vigilantes, não tem nada a ver com essa questão alien aí. Uma outra questão é isso aqui, ó. São os sarcófagos de granito do Serapion. Veja só o tamanho disso aqui, é algo feito em granito maciço, né, polido. E o que tem de interessante nisso? Os cientistas, né, tiraram amostras da superfície desse granito para pesquisa em laboratório. Eles perceberam que havia uma espécie de escamação. O que seria essa escamação? Quem já viu um jazigo de cemitério, por exemplo, onde tem aquele granito que fica exposto ao sol, sabe que o sol vai aos poucos escamando aquele granito. Ele é tão bonito no começo, lisinho, né? Mas com o tempo ele vai escamando, né? Se você deixa exposto, por exemplo, o granito da sua cozinha ao sol, você já viu também que ele vai criando escamas, ele vai meio que rachando e soltando uma pelezinha, vamos dizer assim, usando a linguagem leiga. Então isso é o efeito do sol. Só que esse granito aqui, ele está abaixo da terra. Então como é que o sol pegou no granito se ele está abaixo da terra? Se ele tem escamação, o sol pegou pelo menos por um bom período, uma década, né? Alguns dizem que tem de ter centenas de anos, mas não é verdade, porque quem já visitou aí, já construiu um jazigo e acompanhou ao longo do tempo, sabe que em questão de 1 ou 2 décadas ele começa a escamar. Então, se esse jazigo aqui pegou o sol e ele está abaixo da terra, quer dizer que eles levaram ele para lá. Só que ele tem 65 toneladas, esse especificamente da foto. Então como é que eles fizeram isso? Levaram lá para baixo 65 toneladas, sendo que o espaço pelo qual eles tinham que passar era de 1,5 metro de espaço livre entre as paredes. Então que tipo de máquina podia fazer isso? Isso me lembra dessa história de que as pirâmides, né, tinham sido construídas com algum material que fazia com que as pedras de alguma maneira tivessem menos peso. É difícil de explicar isso aqui, mas a gente fala disso também lá na comunidade. Aqui nós vemos outra imagem do mesmo sarcófago, as mesmas pedras. Você nota aqui pelo tamanho da pessoa que isso é algo assombrosamente pesado, né? Aqui, ó, veja a precisão com que eles construíam. Isso aqui não é algo comum, pessoal. Quem viu o vídeo de ontem, daquela tigela gigante também com alta precisão, né, feita em granito, sabe que isso aqui não é algo qualquer. Principalmente os engenheiros, o pessoal que trabalha com pedra, sabe que hoje já há tecnologia para isso, mas imagine na antiguidade, como é que eles fizeram isso? Esse polimento de alta precisão aqui. E aí aqui eu só trouxe uma foto para vocês verem por onde que isso aqui passou. Não é uma pirâmide que foi construída ao redor, isso está embaixo da terra. Isso aqui é uma das passagens por onde essa coisa aqui gigantesca, né, de 65 toneladas foi transportada. Agora uma curiosidade aqui para vocês. Nós já estamos quase encerrando o vídeo. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo uma foto. Não sei se lá atrás é Stalin, mas é na Rússia. E aqui nós vemos uma palmeira. Aqui nós vemos também da Rússia, mas mais antiga, palmeiras desenhadas em um quadro, pintadas no caso. E o que isso tem de mais, já? É por isso que eu digo que algumas coisas você tem revelado no detalhe. Às vezes as pessoas não percebem, não param para prestar atenção em detalhes. O que acontece é que essas palmeiras não são típicas da Rússia atual. Isso é típico de clima subtropical. Nós vemos isso em praias, por exemplo, em locais ensolarados. Mas a Rússia não é o lugar do permafrost, do gelo permanente? Pois é. Então isso mostra pra gente que em algum momento a temperatura da Rússia já foi diferente. Não que o permafrost tenha degelado em algum momento, mas que em alguns locais da Rússia
arquitetura era bem diferente do que é atualmente. E isso em pouco tempo. Se é que é uma foto de Stalin, ou seja, do Stalin, ou seja, de quem for, não é muito antigo, porque é uma foto. E aqui é uma pintura, então essa é mais antiga. Então a cronologia oficial mostra que a situação é outra. Inclusive há relatos, né, de escritores antigos falando de ataques de crocodilos na região da Rússia, falando de uvas, de abacaxis que tinha na região, então até já foi diferente. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, nós estamos quase finalizando, são construções que mostram a extrema precisão com que pedras eram cortadas para o encaixe. Note que eram pedras trabalhadas, quer dizer, eles pegavam pedras com uma formação já mais ou menos parecida com a que eles queriam. Veja só essa ponta, elas não eram cortadas quadradas, mas aí eles poliam para encaixar. Então nós notamos aqui que são duas construções de locais diferentes com encaixes perfeitos. Então, historiadores oficiais estão tentando provar que no Peru tudo isso foi construído pelos Incas há cerca de 800 anos e que lá na Turquia a Ladza Guyuk teria sido construída pelos hititas. Então são duas construções diferentes. Não é crível porque não se imagina que isso aqui pudesse ser feito naquela época, em primeiro lugar, e depois isso chama atenção. Como é que uma técnica tão avançada teria sido alcançada por povos tão diferentes? Mais uma vez, Peru aqui na América, nas Américas, e a Turquia lá no Oriente Médio, né? Então, separados por distâncias enormes pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Mediterrâneo, pelo Mar Mediterrâneo, e separados por épocas diferentes. Isso aqui há de cerca de 800 anos atrás, ou seja, no ano 1200 depois de Cristo, e essa outra em 3000 anos antes de Cristo, no caso dos hititas. Então mostra que essa técnica avançada percorreu o mundo, e hoje é uma técnica perdida, né? Nós vemos que hoje muitas das construções têm de ser feitas em concreto armado, porque nós não temos mais essa técnica de corte de pedras como era antigamente. Inclusive muitas das construções em pedra que nós tínhamos no Rio de Janeiro, em outros lugares aí, foram derrubadas para dar lugar a esses apartamentos e prédios pós-modernos, racionalistas, como se diz, né? De concreto armado. Por quê? Porque assim muito da história do passado é apagada, mas nem tudo eles conseguem apagar. Nós ainda temos como revelar algumas coisas, porque nós estamos na chamada Era das Revelações. Enfim, pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido, é isso por hoje. Mais uma vez fica o convite para quem quiser ingressar lá na comunidade, onde a gente tem as lives, tem os temas já prontos e onde a gente pode responder algumas perguntas para vocês. O link está na descrição ou no comentário em destaque, e aqueles que estão lá na comunidade talvez sejam generosos e vão colocar aí nos comentários o que vocês encontrarão lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.